Bom, o primeiro passo, Marcelo, é assistindo todas as lives aqui do Aliança Missões na Europa. Claro. Porque nós temos muito material bom mesmo e muita coisa que fala nesse sentido, instrui nesse sentido. Deixe-me dar um breve exemplo aqui, Marcelo. Na semana retrasada, na live com o Tiago, nós falamos, olha, ainda que a comunidade evangélica, protestante, em Portugal não tem a mesma expressão, a mesma dimensão e influência que há no Brasil, ela é meritória de um sacrifício, ela merece reconhecimento, porque sendo minoria num país que está num continente pós-cristão, nós também falamos sobre isso, muitos irmãos têm se mantido fiel no meio desse desafio, que é muito mais difícil do que, por exemplo, ser cristão no Brasil, em que há quase que uma cultura evangélica, né, um evangeliquez espalhado pela nação. Então, nós temos que ter consciência disso. Isso nos leva também a uma submissão e a uma humildade. Eu vivo num país em que há muita obra missionária, muito campo ministerial sendo alargado, desenvolvido, e vou para um outro que tem pouco e vou ensiná-los. Não, nós vamos aprender com eles. Eu aprendi muitas coisas com irmãos portugueses, porque estavam preservando a sua fé no meio de uma secularidade extrema, sofrendo muita oposição por familiares, amigos próximos, sendo muitas vezes até oprimidos em certos contextos e ambientes escolares, de trabalho, etc., mas mantendo o evangelho vivo no seu coração e seguindo, perseguindo a propósito de Deus para suas vidas. Então, nós temos que ter aqui, eu acho que o ponto fundamental para isso é a humildade. O coração humilde, ele não quer mostrar que ele sabe, ele quer aprender com quem está lá no campo. Ainda que nós tenhamos uma experiência diferente, eventualmente até maior, né, em algumas áreas, sempre tem algo a aprendermos. Eu acho que esse aqui é o ponto fundamental. E isso, obviamente, é decorrente, né, de, como eu disse, uma vida devocional, de uma vida piedosa, uma vida com Deus vai nos levar a esse comportamento que Cristo nos ensinou. Primeiro ponto. Segundo ponto, a preocupação em fazer a obra missionária, como é que eu diria aqui, em aperfeiçoar, em melhorar o trabalho missionário. Porque muitas vezes, Marcelo, o que ocorre é, eu vou fazer missão e Deus vai guiando os passos e eu vou lá e vou fazer aquilo que eu sei, vou olhar para trás e vou implementar. Mas veja, a necessidade desse aprimoramento, dessa melhoria, onde eu vou estudar, onde eu vou compreender, onde eu vou buscar analisar o contexto por onde eu vou e requer aqui um esforço, demanda mesmo tempo para fazer isso, é fundamental, entende? Eu acho que esses dois pontos precisam estar alinhados, andando junto. É uma vida que me leve a uma submissão, uma humildade diante de Deus e diante da igreja, no país para onde eu vou, e depois esse preparo pessoal, essa preocupação em querer conhecer, compreender a realidade, a história, a tradição, as influências. Voltamos aqui na fala anterior, né? Aqueles missionários, aqueles irmãos que vieram para cá com um propósito de fazer missão bivocacional, tiveram um êxito, porque foi intencional. Eles entenderam. Desejaram aquilo, né? Criaram todo o planejamento em cima disso, né? Em cima disso, porque veja, o fato de terem, e foram muito estratégicos, foram para regiões mais pequenas, né, para aldeias, assim, trabalhos com mais pessoal de aldeia, onde tem ali aquela proximidade e tal, para conhecer mesmo a base, a essência da cultura. Então, isso aqui é fundamental, é alinhar isso, né, o plano humano sujeito à vontade de Deus, mas ele fazendo a sua parte, usando a intelectualidade que Deus nos deu, manifestando a sua graça para a gente pensar, analisar, estruturar, planear a nossa vida, o nosso futuro no reino dele. Então, isso é fundamental.